Não sei se você sabe, mas a guirlanda é uma das peças mais procuradas no nicho maternidade. É muito importante você aprender a fazer essa base, porque se você trabalha com decoração de quarto para bebê em feltro, logo mamãe vai te fazer um pedido de uma guirlanda. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa base de guirlanda, que é aquela base de guirlanda fofinha que as clientes adoram. E eu vou te mostrar qual que é o acabamento perfeito aqui para essa lateral da guirlanda, porque sempre acontece comigo, não sei se acontece com você, mas por mais que eu capricho aqui na hora de fazer o caseado, na junção da parte da frente com a parte de trás, a costura sempre fica um pouquinho torta. E quando a cliente olha assim a guirlanda de frente, ela não vai conseguir ver que a costura ela tá tortinha aqui do lado, né? Mas se dá uma viradinha aqui, aparece que a costura ficou um pouquinho, algumas partes aqui da guirlanda ela ficou um pouquinho para frente e outras para trás. Eu tenho um segredo que vai te ajudar a deixar esse acabamento perfeito. Meu nome é Elisângela Castilho, do Ateliê Caju Feltro. Se você não sabe ainda, eu tenho um grupo exclusivo lá no Facebook, onde você pega todos os moldes das peças que eu faço aqui no canal e onde você assiste os vídeos primeiro antes de vir aqui pro canal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo dessa página na descrição desse vídeo e se você quiser entrar, é só clicar que eu libero para você participar. Lá você pode conversar comigo, com as meninas, postar os seus trabalhos, pedir ajuda também. É um grupo muito gostoso, você vai gostar de participar. Aí o molde da guirlanda vai estar lá no grupo do Facebook. E se eu te ajudo de alguma forma com os meus vídeos aqui, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo e vamos lá aprender a base da nossa guirlanda? No molde você vai encontrar duas bases. Elas vão estar assim, nesse formato aqui. Uma você vai recortar no tecido e no feltro, já vai estar lá, eu vou deixar escrito certinho para vocês, você vai recortar no tecido e no feltro, que é a basezinha maior, e a outra você vai recortar na manta e no papelão, tá? Mas aí vai estar tudo escritinho lá no molde, você vai entender como que é. E eu também vou deixar lá uma basezinha assim, compridinha, que é para você fazer essa parte aqui de onde a gente vai pendurar a guirlanda. Os materiais para a base da nossa guirlanda são tecido estampado de duas cores, feltro, papelão, manta R1 ou R2, argola acrílica, cola escolar ou termolina leitosa e fibra siliconada. E aqui a gente tem duas opções, que é você imprimir esse molde aqui 4 vezes e colar ele, colar com durex, ou você colocar direto numa folha grande, como eu vou fazer aqui, e a gente vai riscar ele 4 vezes. Eu risco 4 vezes fazendo o círculo e prontinho. Agora eu só fecho essa última parte aqui. Faltou aqui no meio, né? Pra completar. E prontinho, já tá feito o meu molde. E aqui eu já tô com as duas partes do tecido, eu escolhi um rosinha mais clarinho e um azulzinho clarinho, os dois são estampados, e a gente vai juntar essas duas partes aqui pelo avesso. Eu vou colocar as duas partes, o avesso do rosa, o avesso do azul, e a gente vai passar na máquina uma costura reta aqui, fora a fora, para que a gente possa fazer o meinho da guirlanda. Eu já emendei as duas partes, né? O rosa no azul. E agora a gente aqui pela parte de trás, pelo fundo, eu vou pegar a base da guirlanda e vou marcar aqui no tecido. Vou riscar no tecido com a caneta fantasminha. Na hora de costurar a guirlanda, em volta da guirlanda ela não desfiar, eu passo um pouquinho de termolina leitosa em volta da guirlanda, ou se você não tiver termolina, pode ser cola branca mesmo, né? Nesse caso aqui, hoje eu tô usando cola branca, é bem em volta aqui onde você
fez, onde você riscou com a caneta fantasminha, um pouquinho só para não ficar muito duro na hora de a gente fazer o ponto caseado. Eu passo em toda a volta da guirlanda, do risco da caneta fantasminha e deixo secar para depois cortar. Dessa forma, na hora da gente fazer o ponto caseado, da gente costurar, a peça não vai desfiar, a volta da guirlanda não vai ficar desfiando. E aqui a gente já vai cortando a volta da guirlanda, ali bem onde a gente fez o risquinho da caneta fantasminha, onde a gente passou a cola. E prontinho, agora eu já recortei toda a volta da parte da frente e agora a gente vai pegar a parte de trás, que é de feltro, e vai virar o avesso com avesso. Vou colocar uma em cima da outra e eu vou fazer uma costura aqui em volta desse círculo, por isso que eu ainda não cortei ele. Vou passar uma costura à máquina em volta desse círculo. Se você não tem máquina, você pode recortar aqui dentro, recortar o que está dentro do círculo e fazer o caseado à mão mesmo, que você consegue tranquilamente fazer a sua guirlanda. E aqui eu já alfinetei, antes de passar na máquina, eu já alfinetei a parte da frente com a parte de trás, para que não fique se movimentando. E vamos lá, eu já volto mostrar para vocês como que ficou a costura, para a gente poder virar a guirlanda. Prontinho, o miolo da guirlanda tá todo costuradinho, com uma costura reta nesse círculo. E agora a gente vai cortar aqui em volta, tirar esse restinho de tecido aqui em volta para parar com essa parte de baixo. E aqui eu vou cortar bem rente, bem certinho, para que na hora da costura não dê diferença. Bem certinho aqui, ó, na voltinha do tecido, porque aí na hora de você costurar vai ficar certinho. E ficou assim. E agora a gente vai recortar o miolinho aqui, fazendo um piquezinho aqui. E a gente vai tirar fora esse miolo. Eu vou deixar uma bordinha aqui, para que a costura não desfie. Prontinho. E aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? Para que quando a gente vire a guirlanda, ela não fique enrugada aqui, a gente vai fazer aqui, ó, uns piquezinhos. Cuidado para não chegar na costura aqui, mas a gente vai fazer nesse círculo aqui, ó, esses piquezinhos aqui, ó. Para que dê uma abertura boa na hora que a gente vira a peça do avesso. Fazer só uns piquezinhos aqui em toda essa volta, ó. Cuidado para não passar aqui mesmo, para não chegar na costura. E aí, a gente pode virar. E ajeitar a nossa guirlanda. E essa parte aqui nós vamos reservar. E agora a gente vai pro enchimento da guirlanda. E aqui eu já tenho recortadinho, então, o molde de papelão. E os dois moldes que eu recortei também na manta R2. E aqui a gente vai colar com cola de silicone fria ou quente, da sua preferência aí, a base de papelão. Com uma segunda camada de manta, mais um pouquinho de cola. Mas para não ficar se movimentando, ó,
a manta e o papelão na hora da costura. E aqui eu já vou colocar uma segunda camada da manta R2 também. Pode ser a R1, se você não tem a R2, você usa a manta R1, também pode ser. Então ficou essa camadinha de manta, duas camadas de manta e a de papelão. Essa parte aqui, ela vai ficar nas costas da guirlanda. E essa vai ser a parte da frente. E aqui eu já vou passar essa parte que eu reservei aqui por baixo. E a gente já passa a parte da frente aqui em cima do papelão. Feltro, duas camadas de manta e uma de papelão e a de tecido. E aqui o próximo passo é a gente ir para o pontinho caseado. Eu escolhi então, usando as cores do tecido, eu vou casear a partir daqui a parte azul, com a linha azul, e a parte de baixo com a mesma cor do tecido. E a gente começa o caseadinho por aqui. Mas antes de casear, é importante que a gente prenda essas laterais aqui com alfinete, bem presinhas. Isso vai facilitar bastante para a gente casear, para que fique mais organizadinho, para que fique mais alinhada a peça. E aí eu vou prender todos os lados, o tanto de alfinete que você achar que fica confortável, que o tecido e o feltro não vão se movimentar. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então, eu vou começar por aqui, eu vou casear um pouquinho. Eu vou casear um pouquinho e vou encher um pouquinho, tá? Casei um pouquinho, enche um pouquinho. E o enchimento, né, como eu disse, vai ficar aqui por cima do papelão. Como eu já havia mostrado, vai ficar aqui por cima do papelão. Mas eu já vou mostrar para você como que é esse processo. Faço caseadinho, coloco um pouquinho de fibra. Faço mais um pouquinho de caseadinho, coloco mais um pouquinho de fibra. Vamos lá? E aqui, como eu já casei uns 10 centímetros, 10, 12 centímetros, eu vou começar a encher, colocar a fibra siliconada aqui nessa partezinha que já tá caseada e vou ajeitando com a mão. Aqui a gente também pode usar o cabo de uma tesoura para ir ajeitando, deixando ela bem alinhadinha aqui dentro da parte caseada. Não precisa encher muito, o segredo é você espalhar da parte aqui do círculo de dentro até aqui, espalhar bem a fibra. E aqui eu já vou continuar o caseado e vou enchendo mais um pouquinho conforme eu casear uns 10, 12 centímetros. E aqui eu já caseei mais um pouquinho. E agora a gente vai pôr mais um pouquinho de fibra. E você pode ajeitar a fibra aqui com a ajuda de um palitinho também, ou tesouro, ou palitinho, que fica mais fácil para você. Mas o bom é que a gente ajeite bem para que a fibra fique bem espalhada e não fique assim embolada em uma parte só. E fazer esse movimento aqui com a mão vai ajudar a fibra a espalhar bem também, para as laterais e para o meio.
E aqui como você pode ver, eu já tô indo para a parte final, processo de finalizar. Eu gosto de conforme eu vou enchendo, eu vou alinhando a guirlanda aqui sobre a mesa, apertando, para que a fibra vai se espalhando, pegando o seu lugar. Ela vem aqui para a beiradinha, vai aqui para o meio e ela fique mais alinhada. Isso eu vou fazendo conforme eu vou enchendo. E agora só tem esse pedacinho aqui e a gente já vai finalizar. Prontinho, a guirlanda já tá fechada e agora a gente vai fazer a alça da guirlanda, onde a gente coloca a argolinha para pendurar a guirlanda na porta. E aqui a gente vai fechar esses dois ladinhos da alça e vai fazer uma costura, um caseadinho em volta. E depois do caseado, feito o caseado, a gente vai passar a argolinha dentro. E só depois nós vamos fechar essas duas pontinhas com ponto caseado também. E prontinho, já tá pronta a alça. E agora é só a gente reservar e depois de finalizar o arco da guirlanda, a gente vai colar a alça. E agora, pessoal, é hora de dar aquela dica que eu prometi para vocês no começo do vídeo, que é aquele segredinho que eu uso para que a lateral aqui da minha guirlanda, para que ela fique perfeita, para que ela fique com bom acabamento. Então, aí eu queria mostrar para vocês, se você virar aqui a guirlanda, você vai perceber assim que sempre ela vai ficar com essa curvinha, ou vai um pouquinho mais para trás, ou um pouquinho mais para frente, né? Então eu nunca tinha, assim, eu não ficava contente com essa costura aqui. O ponto caseado, ele é lindo, fica perfeito em tudo, mas aqui na lateral da guirlanda eu não gosto muito. Se você colocar esse acabamento, eu te garanto, dá um resultado perfeito, mesmo que a costura ficou tortinha, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e você não conseguiu acertar. Esse acabamento, ele fica ótimo e dá a sensação de que a costura tá perfeita. Eu já vou te mostrar qual que é. Então, pessoal, tem muita gente que usa pompom, que usa rendinha, que tudo fica bonitinho. Mas nas minhas guirlandas eu sempre coloquei a cianinha. Por que a cianinha? A cianinha, ela tem essas voltinhas aqui, ela toda assim, nesse formatinho de cobrinha, vamos dizer assim, né? Que esse formato aqui, quando você coloca na volta da guirlanda, ela dá a ilusão que a guirlanda, ela, mesmo que a costura tá torta, não aparece a costura torta na verdade, né? Mesmo que a costura fique um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, né? Alguns lados, né, que ficam um pouquinho para trás e outro para frente. A cianinha, por ela fazer esse movimento aqui, a gente, na nossa visão, a gente tem essa ilusão que a costura ela tá certinha. Sem falar que quando a costura desce um pouquinho e sobe um pouquinho, por esse formatinho aqui dela, ela já vai tampar mesmo a costura. É isso que faz esse acabamento aqui. Então eu só uso a cianinha, faz um teste aí para você ver, você vai gostar também. A guirlanda, mesmo que ficou com a costura um pouquinho torta, vai ficar com o acabamento perfeito. Então eu já vou fazer para você e vou te mostrar. Eu vou colar em volta da guirlanda com cola ou cola quente ou cola fria, você pode colar tranquilamente. A gente vai colando bem aos pouquinhos assim, eu já vou te mostrar como que eu faço para colar e depois eu te mostro o resultado. E aqui, pessoal, olha, eu gosto de usar essa cianinha que é mais fininha, mas se você não tiver a cianinha mais fininha, você pode usar aquela mais larguinha também. Essa mais fininha, ela fica bem discretinha. E aí, quando a guirlanda é de duas cores, eu sempre uso, por exemplo, aqui tô fazendo uma guirlanda para menina, eu vou usar aqui da parte rosa mesmo que aqui é azul, ó, não tem problema, fica super bonitinho. Eu usei o rosinha clarinho, eu sempre procuro combinar esse tomzinho de rosa com, no caso da cor da guirlanda. Se você não tiver, você pode, aqui bem que eu poderia colocar um pouquinho mais escuro, um pink, por exemplo, porque essa outra parte da guirlanda, ela tem essas estrelinhas que elas estão em pink, né? Dá pra gente usar outras cores também, que fica bom. O branco ficaria bom aqui também,
porque essa estampa aqui tem bolinhas brancas, né? Mas aí a gente vai passando aqui, ó, eu começo sempre de uma dessas divisas aqui, né? E eu vou passando a cola de silicone, eu acabo usando a fria aqui nessa parte, porque é mais delicado para não ter o risco de passar muita cola. Mas se você quiser com bastante cuidado, você pode usar a cola quente também dá certo. Então a gente já começa certinho aqui, ó, colando a cianinha, que foi até um pouquinho de excesso de cola fria, ó, colando a cianinha bem em cima da costura certinho. E olha só, aqui, ó, depois que a gente terminar, você vai conseguir ver que essa ondinha que a cianinha faz não deixa mesmo a costura, se ela tiver torta, a costura aparecer e fica um acabamento perfeito. E agora, pessoal, a gente vai colar o feltro, né, que a gente colocou aqui a argola para pendurar. A gente vai medir aqui o meio certinho, eu já mais ou menos tenho uma ideia. E vou colar aqui, eu já deixei marcadinho com alfinetezinho. E eu vou colar com cola quente, agora com a cola quente, porque aqui eu acho necessário que fique bem firme, para não ter perigo de cair da porta, né? A gente vai passar aqui na partezinha de baixo aqui do feltro. Colar aqui bem centralizadinho, segurar bem, né? Para não ter risco de soltar. Às vezes essa parte aqui ela fica um pouquinho solta, ó. Se você quiser também, eu gosto sempre de fazer isso, eu passo um pouquinho de cola quente aqui dentro, ó. Só nessa partezinha aqui de baixo, tá? Só para ela ficar mais firme, para não ficar solto, ó. Só mais ou menos, eu deixo essa quantidadezinha aqui solta, só até aqui, ó, mais ou menos. Mas já fica um pouquinho mais firme aqui dentro também, não fica aquela argola solta aqui no feltro. E aqui eu já vou aproveitar e colocar a etiquetinha do meu trabalho, já colo aqui bem embaixo aqui da argola, do feltro, né? E já colo a marca, né? Algumas pessoas colocam aqui do lado, eu já coloquei muitas vezes, mas eu prefiro aqui atrás deixar minha etiquetinha, a etiquetinha da minha marca atrás da guirlanda. E agora você pode me dizer, dá uma olhadinha aqui na lateral dessa guirlanda. E olha só esse acabamento. Ficou ou não ficou com o acabamento perfeito? Eu adoro esse acabamento e eu sempre fiz em todas as minhas guirlandas e o meu trabalho fica super delicado. Eu quero que você me conte se você gostou, se você vai fazer aí na sua guirlanda também. E aí já vou te mostrar aqui, ó, a parte de trás que a gente colocou a etiquetinha. Olha só que delicadeza. E agora no próximo vídeo eu vou trazer algum item para colocar aqui nessa guirlanda. A gente vai decorar com algum tema aqui bem legal, mas isso fica para o próximo vídeo. E já vou terminando por aqui o vídeo da nossa base de guirlanda. E se você gostou do vídeo, já não esquece de curtir, já entra lá no nosso grupo do Facebook, pega a sua base e vai ser um prazer ter você lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.